Então, boa noite a todos, boa noite pessoal que está em casa, se conectando. Se tiver algum problema com áudio, alguma coisa, vai relatando que a gente vai se ajustando durante a audiência de hoje. Quero agradecer a presença, então, dos colegas vereadores, Silvano, Danilo, Edivaldo, querido Ivani. Também agradecer a presença da administração aqui na pessoa do Dr. Paulo Almeida e seu Richard do planejamento. O motivo desta audiência, ela foi convocada para a gente discutir, na data de hoje, no dia 30, às 7 horas, o projeto de lei número 56 de 2021, do Executivo Municipal, que trata sobre a desafetação de alguns sistemas de lazer do município. São eles o sistema de lazer 1 e 2 do loteamento Jardim Santa Lúcia, 1 do Jardim Alvorada, o sistema de lazer 2 do Jardim Bela Estância e o sistema de lazer 3 do Nova Estância. Então, por se tratar de um projeto que lida com o direito coletivo de várias áreas da cidade, de vários bairros, inclusive, da cidade, e por haver manifestação popular durante a tramitação do projeto, e até por uma questão de legalidade, por se tratar de direito urbanístico, por ter o Estatuto da Cidade como um dos pilares dessa matéria, a Casa Legislativa se coloca como um lugar aberto, como sempre a gente diz aqui, à discussão dos projetos que estão tramitando aqui na Casa. Portanto, isso justifica a abertura da audiência pública para a gente poder sanar as dúvidas, acrescentar alguma coisa ao projeto, eventualmente, e ter o seu regular, ouvir a população, principalmente, a própria administração, e ter seu regular andamento até a votação. Então, eu vou dar uma explanada geral do que será, como o rito, né, como está estruturada a audiência. Então, aqui na mesa está a administração para sanar e apresentar o projeto. Os vereadores terão o direito ao uso da palavra em um certo momento, e como a gente ouve também a manifestação popular, até o dia 25 a gente estava recebendo, tanto na secretaria como no e-mail, a inscrição para o uso da palavra. Também a população terá a sua vez durante a audiência pública, e os vereadores também. Depois se retorna a palavra à administração para poder sanar as perguntas que serão feitas e observações. Então, aqui a abertura. Logo em seguida, vou passar a palavra para a administração, para que possa fazer a apresentação do projeto. Na sequência, vou fazer a leitura de alguns documentos que foram protocolados na Casa desde a apresentação do projeto, isso lá no final de novembro, se eu não me engano, começo de dezembro. E depois farei a chamada das pessoas que foram inscritas para falar, tá? E depois da população, os vereadores terão a palavra aberta também para fazer perguntas. E logo na sequência dos vereadores, volta a palavra para a administração, tá bom? Então, é bem simples, as regras, cordialidade, foco dentro do projeto que se trata, todos já estão cientes do projeto, tem o conteúdo, está no site da Câmara, foi distribuído, publicizado o edital, então, então mantenhamos aí a cordialidade, e com o andamento da situação a gente vai mediando, né, estou aqui como mediador das situações e das perguntas que serão feitas. Então, nesse momento, transfiro oficialmente e inicio a audiência pública número 1 de 2022 para discutir o projeto de lei número 56. Portanto, declaro aberta e passo a palavra à administração para fazer a exposição do projeto de lei.
Boa noite a todos. Vou fazer uma breve exposição do projeto de lei. Estão me ouvindo bem? O projeto de lei número 56/2021, ele dispõe sobre a desafetação dos sistemas de lazer número 1 e 2 do loteamento Jardim Santa Lúcia, número 1 do loteamento Jardim Alvorada, número 2 do loteamento Jardim Bela Estância e número 3 do loteamento Nova Estância. Em seu artigo 1º, ficam desafetados de sua finalidade original de sistemas de lazer, deixando a condição de bens de uso comum do povo e passando a condição de bens dominicais, os imóveis de propriedade do município de Caconde, constante das matrículas 12.666, 12.667, 11.022, 10.781 e 14.077, registrados perante o cartório de registro de imóveis da comarca de Caconde. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a averbação da desafetação dos imóveis constantes dessas matrículas citadas. Em seu artigo 3º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover administrativamente a retificação da área e desmembramento em lote dos imóveis constantes dessas matrículas. Resumidamente, nesse momento, a Prefeitura está solicitando à Câmara de Vereadores, nesse projeto de lei, autorização para desafetar essas áreas, para que ela possa desmembrar, primeiramente retificar as áreas, para ver se as metragens estão de acordo com o que é de fato e o cartorário, e desmembrar. Qualquer venda depende depois de uma futura avaliação dos lotes e um novo pedido de lei para a Câmara Municipal, de acordo com a avaliação desses lotes. Seria, resumidamente, esse projeto de lei. Tem mais alguma consideração da administração sobre a apresentação? Inicialmente? Tá. Claro, por favor. Isso. Está próximo o suficiente. Boa noite. Eu expresso a minha satisfação e honra de estar presente nessa Casa Legislativa. Trago aqui um abraço fraterno do prefeito João Felipe, a todos que aqui se encontram e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu aproveito o ensejo para cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal da Estância Climática Caconde, senhor Richard Silva Ferfolha Maguinho, por conseguinte, cumprimentar e saudar os nobres vereadores que aqui estão presentes, Danilo Lima Cipollini, o Edivaldo Elias Goulart, a Ivania Aparecida de Souza Possati, o Silvano Aparecido Ferreira. Oportunidade também cumprimento a competente e sábia assessora jurídica dessa Casa de Lei, a doutora Maiara. Meus cumprimentos aos servidores da atual administração que estão aqui para poder sanar, contribuir com essa audiência, ou seja, o Richard Poli, que é o diretor de planejamento da Prefeitura, o Paulo, que é o procurador jurídico do município, e eu na função de diretor de habitação. Cumprimento também as pessoas, ou melhor, os companheiros, vamos dizer assim, que vão fazer uso da palavra. Estou aqui vendo a presença do amigo Isaac, doutor Isaac, também do doutor Jailson, tem mais um inscrito, que é o Leme, Minha satisfação estar com vocês, Por fim, cumprimentar também todos os munícipes e visitantes que acompanham pelas redes sociais de Caconde, esse evento de relevância. Meu reconhecimento e valor por todos que colaboram neste acontecimento. Considerando que estamos vivenciando uma audiência pública, valorizo a iniciativa dessa Câmara Municipal no que tange e versa esta audiência pública, haja vista que está prevista em lei, em especial na Lei Orgânica do município de Caconde. Uma audiência pública cuida-se de importante mecanismo ao possibilitar condições adequadas para a ouvida ampla de autoridades, cidadãos, de entidades de sociedade civil organizadas sobre determinado tema previamente definido como objeto da audiência. Permite, assim, aprimorar a tomada de decisões no exercício de suas funções, em especial os vereadores, para alcançar a legitimidade social. Portanto, hoje, uma questão de interesse público, isto é, em pauta, em destaque, o projeto de lei número 056, de 9 de 11 de 21, do Executivo, cujo projeto já foi lido e apresentado para o procurador do município, doutor Paulo. Na condição e no exercício de diretor de habitação,
e defensor do regime democrático, da ordem jurídica, dos interesses sociais, interpreto, entendo esta ocasião aconselhável e conveniente. O resultado desta reunião, audiência, servirá de convicção para os nobres vereadores votarem o referido projeto de lei com liberdade de agir, bom senso, em consonância com a sua consciência e de acordo com a legislação em vigor, pois suas opiniões e entendimento é digno de respeito e acatamento. Foram eleitos em decorrência de seus méritos. O projeto está amparado pela legalidade, isso é, em termos de legislações, até mesmo porque dita constitucionalidade foi ofertada pela assessora jurídica desta Casa de Leis. A administração pública possui autonomia, independência e liberdade, bem como soberania sobre o destino dos bens públicos de sua propriedade. Nobres vereadores, com o devido e prudente critério, harmonia, conhecimento, postura, justeza, defesa do bem comum, em especial diante desta audiência, que serve de diálogo e debate, convicção para seus votos, e da forma exemplar que norteia os atos desse Poder Legislativo, motivos pelos quais tenho certeza que haverá um melhor desfecho. O destino, deixo um registro a todos que aqui se encontram, bem como os que estão nos acompanhando. O destino de uma cidade é feito pelo seu povo, pelos seus líderes e pelas as iniciativas por eles tomadas. Essas são as minhas considerações, para deixar todos bem à vontade para a gente caminhar. Perfeito. Deixa eu dar só. Claro. Boa noite a todos. Eu só quero realçar o que o Paulo colocou. No primeiro momento, a Câmara vai estaria chegar à conclusão de autorizar desafetar essas áreas. O segundo passo, o Executivo vai estudar a melhor forma de parcelar essas áreas para tirar o melhor proveito delas. A comissão de avaliação vai dar valores para aquelas áreas já desmembradas, e aí sim, volta o projeto para a Câmara, né, para aprovação da alienação, já da venda desses lotes, cada um já com o seu devido valor. Então, o Paulo colocou muito bem, é só destacando. Demais, o Almeidinha também colocou muito bem. Meu muito obrigado. Excelente. Então, a parte de disposição e consideração inicial da administração foi feita. Passo agora a breve, porque são muitos documentos e alguns eles acabam se repetindo. Só vou fazer nota, então, do que a gente tem disposto no processo legislativo. Isso se encontra, inclusive, na transparência da Câmara, junto ao site, junto ao projeto de lei. Está como anexo ao projeto de lei. A gente tem, foi protocolado na Câmara, um abaixo-assinado com sua fundamentação legal e algumas considerações também de ramo político a respeito contrário, né, ao projeto de lei, por parte dos moradores, tanto do Nova Estância, se não me engano são esses, e também tem um outro abaixo-assinado contrário ao projeto, com muitas assinaturas, também fundamento legal e algumas observações e questionamentos que serão feitos durante a audiência, por parte do bairro, das outras áreas, do Bela Estância, da Alvorada, da Santa Lúcia, são os três juntos, né? Então, tem algumas considerações a respeito. No início, assim que foi apresentado o projeto, também foi protocolado na casa, e foi daí que começa a abertura ao debate, um pedido, faria uma breve leitura, que pelos moradores lá também do Jardim Alvorada, que é no sentido de vai contrário à legalidade, por ter expectativas dos direitos, por não reservar a preocupação, a reserva da questão do lazer, da questão social, da questão estrutural dos bairros, e também com a ausência do debate. Desse requerimento, inclusive, fundamenta a própria audiência. Tá?
Então, será exposto durante a audiência. Outro requerimento também que foi dado, partiu aqui da casa também, foi respondido pela administração. Os vereadores se reuniram, fizeram algum questionamento já no ano passado, e algumas perguntas foram respondidas, tais quais como seria investido o dinheiro, se haveria ali o projeto na rua, na Travessa Zerbini, na Travessa Porto Alegre, se havia parecer da engenharia, enfim, perguntas que foram respondidas. Eu acho que isso daqui cabe na nossa fala, a gente pode agregar a perguntas e alguns comentários na fala dos vereadores. E os protocolos também podem ser feitos através da fala de vocês, tá bom? Dos populares que foram inscritos. Então, na sequência, e também, realçando aqui, como bem o Almeida disse, o parecer jurídico da casa. O parecer jurídico da casa foi, como é um parecer que não vincula a decisão dos colegas vereadores, ele tem poder apenas de falar sobre a constitucionalidade ou não. As questões políticas e decisões, projetos, isso cabe aos vereadores. Tá? Então, foi dado constitucionalidade e ainda está em fase de tramitação antes do parecer da Comissão de Justiça, que ainda não foi exarado. Tá bom? São essas contribuições. Também teve um protocolo que o Dr. Jailson também fez na semana passada, alguns esclarecimentos sobre a justificativa da conveniência por parte do Executivo. Então, foram esses documentos que a gente tem aqui para a gente debater. Na sequência, já dado essa publicidade dos dados, eu vou falar sobre as manifestações orais. Tá? Vou abrir a fala às pessoas que se inscreveram para falar. São 3 munícipes que fizeram a inscrição até o dia 25, tanto pela internet como pela secretaria. E a gente tinha reservado um tempo de 5 minutos, considerando 8 pessoas. Então, daria no máximo 40 minutos, isso que eu encaminhei para a administração. Tá? Então, vamos manter esse prazo de 5 minutos, tá bom? Como regra. Se, eventualmente, a gente pode dar uma flexibilidade mais pequena, para a gente não se estender também ao que já tinha se estabelecido no edital, tá bom? Mas se atenham ao projeto de lei que foi proposto, você já tem conhecimento, tá? Como observação, consideração e também perguntas que podem fazer, que na sequência a gente pode passar para a administração fazer o esclarecimento, tá bom? Então, nesse momento, eu vou passar a palavra, convocar aqui ao plenário, para fazer uso da tribuna, Jailson de Lima Silva, morador do bairro Bela Estância, que se inscreveu para fazer o uso da palavra sobre o projeto. Por favor. Claro. Só um momentinho aqui, Sr. Isaac. Já você pode tomar posse aqui do lugar? Pode passar por aqui, por favor. Eu pego. Você pegar? Obrigado, Silvano. Esse daqui. Já faz o teste só para ver se está funcionando antes de começar. Boa noite a todos. Se você puder. Deixar ele. Isso, ver se está legal. Me ouvem bem? Tá indo? Beleza. Então, eu vou abrir aqui 5 minutos, mas, se tiver, a gente prolonga no mínimo para esclarecer o que tiver que esclarecer, tá bom? Por favor. A palavra, Jailson. Meus cumprimentos a todos, uma boa noite. Boa noite. Meus cumprimentos ao excelentíssimo presidente, aos representantes da administração pública, os nobres vereadores e a todos os munícipes que aqui estão
para debater esse importante projeto de lei, né, que nos surpreendeu no final do ano passado. E ainda no final do ano passado viemos aqui nesta casa e reclamamos a necessidade, né, dessa audiência pela natureza do projeto e pelas sensíveis alterações que podem trazer a nossa vida nos nossos bairros e as nossas expectativas quanto à moradia naqueles locais, tá certo? Inicialmente, a gente havia colocado a questão da inconstitucionalidade do projeto, porque há um certo tempo, em nosso país, você alterar um bem de uso comum, voltado para lazer, que atende aos reclamos dos direitos sociais, nosso artigo 6º, né, da Constituição Federal, não era algo aceitável de modificação. Mas, graças a esse tempo que tivemos, né, também observamos que houve um novo entendimento do STF, aceitando, né, que os municípios possam, sim, fazer alterações dessa ordem. E algo que era inconstitucional por 30 anos, recentemente se entendeu que não é mais, que é aceitável, que a nossa população possa ter seus acessos públicos alterados pela conveniência das administrações. Então, é importante o debate, porque, já que se flexibilizou essa possibilidade, se por hora é legal, se por hora é constitucional, eu acredito que o espírito da lei, da Constituição do nosso Estado, de 89, ele não deixou de existir. Se existia uma preocupação do legislador naquele momento para que gestões específicas não pudessem livremente dispor de bens que são de uso comum, havia essa vedação a própria legislação voltada para que autoriza o loteamento exige, né, um percentual da área para que seja de uso comum, para que seja praça, para que seja uma área verde, é uma exigência para a regularização do loteamento. Então, o nosso legislador, lá atrás, consciente dos riscos que existem em diferentes gestões, porque a cada período são gestões novas, são pessoas com ideias diferentes, são grupos políticos que podem vir e ter compreensões diversas do que é o convívio coletivo, do que a gente pode dar uso ao bem coletivo. Então, eu acredito que o espírito daquela época não mudou. Eu acho que todos que vão ao loteamento, vão comprar o seu lote, observa a infraestrutura do bairro, não é? Imaginem que, fazendo uma comparação com quem compra um lote num condomínio fechado, ele não vai aceitar alterações de áreas que são comuns, de áreas que são verdes, porque já se busca esse tipo de empreendimento pela estética, porque essa estética contribui para o nosso bem-estar. Essa praça onde a gente possa permitir que nossas crianças e adolescentes possam transitar, esse lugar público onde a gente pode colocar uma estrutura para os nossos idosos se exercitarem, idosos que estão no próprio bairro. Então, isso não deixou de ser uma necessidade. Hoje é legal porque o STF aceitou que gestões específicas, gestões podem
mudar, desclassificar a condição de bem comum, desafetar e trazer para um bem dominical, no qual, aí sim, o município tem a liberdade para fazer os seus projetos desassociados do bem do uso comum, né? O que eu queria trazer para os senhores, além da nossa insatisfação, o nosso desacordo com o projeto de lei que aqui se discute, é que, apesar da legalidade, é evidente que vai trazer um prejuízo direto para os proprietários dos lotes nesses bairros específicos, que compraram com a expectativa de que lá seriam instalados os instrumentos adequados para ter essas praças. Era essa a finalidade desses bairros. E o desenho, a estruturação que se exige na lei para um loteamento, ela não é por acaso. Existe, é possível que vocês possam consultar urbanistas que falam da necessidade. Imagine que a gente vive momentos tão sérios, tão importantes das pessoas terem um local e terem uma boa vista, terem um local onde possam refletir, onde possam caminhar, como eu já disse aqui, nossas crianças, nossos idosos, né? Então, além do prejuízo financeiro que acarreta aos proprietários dos lotes, porque tinham uma expectativa, e isso altera o valor dos nossos bens, essa mudança de possibilidades. Então, eu estava lendo o projeto e as suas justificativas foram muitas. Mandei para esta casa as minhas considerações. Como o tempo é curto aqui, não trouxe para repassar com os senhores, mas todos podem ter acesso. As justificativas lá não se sustentam. Não se sustentam por elas mesmas. Imaginem que uma das justificativas é de que esses lotes, esses espaços públicos, não estão sendo utilizados para o fim que era desejado. Inclusive, um bairro que há 30 anos não tem esse espaço e não foi implementada ainda a praça. Essa gestão, ela pode deixar sua marca diferente das outras. Os nossos bairros não têm 30 anos, só um deles que tem 30 anos. Nós somos bem mais recentes, são bairros novos, bairros com nem todos os lotes construídos, famílias novas, ou então pessoas que vêm da cidade para morar no interior, já com a idade mais avançada, querem outro tipo de qualidade de vida, né? Então, esta gestão, ela pode deixar uma outra marca. Ela pode, esses terrenos, esses locais que eram públicos, pode transformar realmente para a sua finalidade. E não deixar a marca do que está acontecendo ao longo do nosso país, em todo o território. Abriu-se uma janela de oportunidades. Janela de oportunidades a gente usa no ramo de mercado, no ramo profissional, mas no ramo político, quando se tem ações dessa ordem, a gente tem a preocupação de não ser uma janela de oportunismo. Porque como o STF hoje permite que bens que eram considerados públicos, de uso comum, hoje uma gestão em específico pode mudar e desafetar, é um risco muito grande, é um precedente muito grande para a nossa sociedade. Imagine que hoje a gente tem essa gestão, virá uma outra, e outros loteamentos estarão aí, e as novas gestões vão falar, olha, vamos deixar formalizar esse loteamento, mas aqueles terrenos serão nossos, porque o nosso grupo político vai conseguir desafetar aquela área. Então, eu entendo, assim como o STF, em várias questões, já se posicionou, falando que era constitucional, temas que, em outro momento, mudando a configuração do STF, a configuração
também muda-se o entendimento de constitucionalidade. Depois dos prejuízos todos que o país sofreu e outros municípios sofrer com esse novo entendimento do STF, eu tenho certeza que essa situação vai voltar e vai voltar a ser inconstitucional. Mas eu não quero que o nosso município perca essas áreas, porque se perder, ainda que mude o entendimento do STF, perderemos e não teremos como recuperar. Então, eu deixo para reflexão de todos. Não é mais inconstitucional. Nosso STF disse que não é mais inconstitucional. Mas é justo? É moral? Eu entendo que não. Então, eu direciono, representando mais de 100 pessoas do meu bairro, que assinaram o abaixo-assinado, está aí registrado, de que nós não estamos de acordo com esse projeto. Eu agradeço a atenção e peço que Deus ilumine a mente e os corações de todos. Obrigado, Jailson. Na sequência, temos mais 2 inscritos. Vou pela ordem de inscrição. No dia 24, Maxwell Donizete Leme também fez a inscrição para uso da palavra. Ah, o Max? Eu vou... Bom, eu vou ter que ser... Tem uma questão formal até, por justeza, senão a gente vai perder o tempo. Infelizmente, tá? Mas nada impede que depois da audiência a gente pode trocar alguma consideração, tá bom? Então... aí também tem alguma oposição. O irmão dele fez a inscrição no dia 24. Ele está trabalhando? Ele é policial, né? Alguém se opõe? Por favor, então. Obrigado, Paulo. Obrigado pela abertura, Paulo. Por aqui, ó. Eu só vou pedir, por favor, eu só pedi para você se apresentar. Então, 5 minutos. E eu vou controlando daqui para a gente manter a flexibilidade. Mas se precisar se estender um pouco também, não tem problema, tá bom? Com a palavra. Bom, pessoal, estão ouvindo? Está ouvindo bem? Bom, boa noite. Meu nome é Samuel. Estou aqui representando meu irmão, né? Maxwell. Eu sou funcionário público, servidor público, morador do bairro Jardim Bela Estância. Eu nem ia atribuir a palavra aqui, mas eu achei necessidade e a oportunidade foi dada por eles. Obrigado já, né? Eu vim aqui me mostrar o que eu conversei com muitos vizinhos lá, certo? Como o senhor Jailson colocou muito bem, independente de política... Fica um pouco mais perto do microfone para não chegar. Independente de política, a gestão hoje, João Felipe, está sempre de mãos abertas, de portas abertas para escutar nós, escutar a gente, a população. Mas no nosso bairro, principalmente, a gente que tem as crianças e hoje, né, somos 9, estamos vindo nessa área verde, que o senhor Jailson realmente colocou. A gente conversou com a turma e todo mundo chegou nessa conclusão. E o que acontece? Não só a área verde sendo atribuída à prefeitura, independente da gestão, não é o prefeito ou nada de política, o que isso ia acarretar no nosso pensamento, que até foi um dos vizinhos que me levantou, que na minha cabeça não tinha chegado. Que hoje existe ainda falta de água, não na Nova Estância, não é culpa de ninguém, porém é um crescimento que não foi acompanhado. Não é culpa de ninguém, não é culpa agora, isso aí vem de vários e vários tempos, é uma coisa... E a gente se preocupa com isso também lá. Porque quando a gente comprou os lotes, todo mundo comprou os lotes, a gente realmente tinha
essa expectativa. Não precisa ser agora, a gente sabe da situação da prefeitura, né? A gente entende, não precisa ser daqui 1 ano, 2 anos, mas a gente acredita nesse projeto de área verde por essa situação, tanto pelas nossas crianças, né? Pelo bairro, nos propomos, nós, vizinhos, a juntar e fazer de 6 em 6 meses um síndico para cuidar da praça, certo? Porque existe praça largada, né? Acho que é isso que é o entendimento deles por querer vender. Você entendeu? Eu acho que é um dos fatores de ter algumas coisas largadas, né? Então, fizemos uma reunião lá entre alguns vizinhos e nos propomos, tipo, 6 meses, ter um síndico daquele específico local. E seria essa a consideração nossa, que sobre o nosso lazer lá e sobre as infraestruturas, que pode acarretar realmente, mas isso é só uma consideração, né? É uma consideração nossa, foi uma observação que eles me fizeram que eu não tinha percebido essa. Então são essas as nossas considerações. E nada político, né? Não tem nada, tanto é que eu sou servidor, agradecido a todos, sobre 10 anos de carreira, certo? Então, a gente não estamos aqui discutindo nada. Então, todos foram bons. E é só um entendimento, certo? E aí a mesa, assim, o que chegamos na conclusão? Hoje, a mesa dos vereadores, existe muita gente nova, colegas da gente, da nossa idade. Então, o que a gente viu? A gente vê algumas fotos nas redes sociais que vocês tiram com as crianças no parquinho, em alguns lugares, que é uma igreja ou alguma coisa. Esses lugares são esse lugar que está planejado para fazer no nosso bairro. Seria os lugares do lazer para a gente estar tudo bem. Então, essa é uma consideração de nós, da moradores, né? Ressalto aqui que não é nada contra ninguém, não é, mas é um único direito. A gente está aqui manifestando da defesa do nosso bairro, sabe? Porém, não é que é injusto, mas a gente entende assim, entendeu? Aí eu agradeço vocês, né, pela oportunidade de estar aqui falando, e são essas a reflexão nossa. Muito obrigado, Samuel. Obrigado mesmo. E agradeço de novo a disponibilidade dos colegas de darem uso da palavra ao Samuel. Por fim, o último inscrito na semana passada, o Dr. Isaac. Por favor, a palavra é sua. Isaac José de Paula, representando morador do bairro Nova Estância, né? Por favor. Fique à vontade, doutor. Primeiramente, eu quero... Doutor, só um minuto antes. O colega Sandro chegou. Sandro, se você puder tomar assento do plenário. O Sandro, como todos sabem, é servidor também e faz parte da nossa vereança. Veio a tempo ainda de pelo menos fazer o uso da palavra na sequência. Sandro, a gente está na parte da manifestação oral. O último inscrito que vai falar agora dos moradores, tá? Por favor, a palavra é sua. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse processo, né? Desse projeto de lei. E os meus parabéns em nome do senhor presidente da Câmara a todos os vereadores que aqui se encontram, né, pelo trabalho que vem desenvolvendo na nossa comunidade. E parabenizar o Dr. Paulo por estar representando a Prefeitura, o Almeidinha,
e o Richard, amigos de longas datas, né? E eu não vou me alongar muito, não, porque nós tivemos aqui hoje uma aula do Dr. Jailson, que eu, sinceramente, colega, eu fiquei emocionado e eu ainda acredito nos homens de bem e bem intencionados. Vossa Excelência colocou aqui uma exposição de motivos de qual, em todo o seu posicionamento, eu só discordo ainda um pouquinho da constitucionalidade do projeto. Eu tenho algumas colocações jurídicas para colocar por escrito, e devido à adiantada da hora e dos meus horários em casa, que é meio complicado, eu não tive tempo de trazer as anotações que eu fiz lá, né? Então, nesse sentido, eu quero deixar claro que eu não vou me alongar e dizer o seguinte, fazer uma pergunta para os seus vereadores, que são os nossos legítimos representantes do povo, né? Como eu fiz uma pergunta há muito tempo atrás, usando Carlos Drummond de Andrade, e agora, José? Então, agora eu pergunto, e agora, senhores vereadores? Como se pode e como se entende uma administração tomar um posicionamento desse, sob a alegação de que até o momento, referidas áreas não foram utilizadas para o fim a qual se destinavam? Ora, não foi, em grande parte, por causa do poder público. O poder público ficou mais preocupado com outras coisas, e não o aspecto social, que agora houve uma reviravolta, existe um pozinho no ar, que houve uma modificação, que muitas gente estão pegando a bandeira e saindo à procura dos seus direitos. Toda a sociedade se aquietava, ficava inerte, porque não ficava com medo de ferir de ferir a sensibilidade de outro, ou desse ou daquele, ou porque era amigo do prefeito, ou porque era amigo do vice-prefeito, ou porque era amigo de vereadores. O meu vereador é a favor, não, eu vou acompanhar ele. Hoje nós temos que olhar o seguinte, nós temos que olhar para o futuro, e o futuro é as nossas crianças. Eu venho aqui, em nome do Nova Estância, ser contrário a essa pretensão, senhores membros da Prefeitura, por causa que lá já existe uma área para que se monte lá uma creche, e a Nova Estância já é merecedora há muitos e muitos anos. E eu venho aqui também, senhor presidente, para noticiá-lo que eu estou ainda presidente da associação lá. Eu fundei a Associação do Nova Estância, eu acompanhei o dia a dia daquela comunidade. Então, eu sei da necessidade e da serventia que lá seria a instalação de uma creche. Então, eu acho que houve uma inversão de valores na apresentação de um projeto desse, que deveriam estar preocupando lá em montar uma creche, como na área que o doutor Jailson está representando, dos demais membros de associação aqui. É hora de lutarmos irmanados e todas as associações fazer um pedido. Se for o caso de judicializar, vamos judicializar. Mas eu acho, e eu tenho certeza, que pela formação do nosso prefeito, formação sociocultural, ele não vai, depois desses pronunciamentos aqui, e eu acredito também que os senhores vereadores jamais irão votar contra o povo, jamais irão votar contra o avanço social, jamais irão votar contra as necessidades básicas de uma mãe que tem que deixar um filho numa creche. E a nossa Nova Estância não tem. Agora, é bonito colocar no papel, por isso. Agora, várias coisas, realmente, aqui, podemos até acreditar que seja razão mesmo. Mas a inércia não foi da associação dos moradores. A inércia foi do poder público. Então, eu não quero tomar mais o tempo de vocês e dizer o seguinte, eu estou honrado de estar aqui nessa casa hoje, na frente dos senhores vereadores, do presidente, dos meus colegas da administração, e só quero dizer uma coisa, a pergunta que eu fiz, e agora, José, eu falo, e agora, vamos ou vamos deixar que daqui 30 anos nós vamos chorar por não termos combatido um bom combate?
Então, eu acho que está na hora de tudo que se vem do Poder Executivo tem que ser avaliado no cunho social. Não é só no cunho financeiro da Prefeitura. O Estado, o governo federal é obrigado a mandar verba para a Prefeitura, ela tem outras condições, então não é hora. E aproveitando a oportunidade também de me solidarizar com o senhor prefeito municipal diante dessa situação horrenda que Caconde está passando, por atitudes de pessoas que não pensaram no cunho social. Então, para que mais tarde não choremos, vamos nos lutar e unirmos para concretizarmos uma coisa justa e correta. Muito obrigado. Obrigado, seu Isaac. Obrigado mesmo pelas palavras. Então, a gente só pediu esse. Eu vou pedir para uma... Eu gostaria também de acrescentar que eu gostaria de assinar esse documento. Claro, sem problema. Eu não assinei nada. Eu vou pedir para o Bruno, assim que terminar a sessão, fazer a cópia para você, tá bom? Não, tudo bem. Pode ser? Então, a gente terminou aqui a fase de exposição e uso da palavra por parte da população que se inscreveu e se manifestou sobre o projeto. Agora, para a gente manter, até dar o contraditório na sequência, eu vou passar a palavra e a oportunidade aos colegas vereadores que queiram fazer uso da palavra. Esse é o momento, tá? Depois disso, eu vou passar a palavra de novo para o executivo e aí já começa o encaminhamento final, tá bom? Então, palavra de vereador é nesse momento. Quem se coloca? Fica à vontade, tanto da mesa como aqui da tribuna. Boa noite a todos. Desculpe pelo atraso, cheguei de viagem agora. E perdi um pouco aí, mas eu estou perdendo o assunto, então eu acho que eu não perdi muita, né? Perdi assim a exposição da população, né? Mas eu gostaria de deixar bem claro assim que eu concordo com o doutor Isaac falou, porque eu acho que o poder público sempre deixou de lado a população, principalmente nessa parte do social. Não é de agora, já está vindo já há muitos e muitos anos, e eu acho que tem uma nova cabeça, o povo hoje tem uma nova direção, e sem o social, sem as crianças, sem escola, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que todos os bairros, não é só a praça, nessas áreas pode ser construída uma creche, pode ser construído uma área de lazer, um bosque, pode ser feito algo assim que servirá de muito, e foi destinado para isso, né? Foi destinado para isso. Então, quer dizer que, se há um erro, se há uma falha, não é a culpa da população esse erro, nem essa falha. Essa falha é do poder público mesmo, da falta de sensibilidade do poder público com a população. Na minha opinião, eu acho que é isso que acontece. E eu vou ser bem sincero, como eu já fui, a gente tinha uma proposta de fazer para o executivo, para estar dando uma separada, tentar dividir, para chegar num acordo, para estar melhorando esse projeto, fazer uma emenda e tal, e a gente pode estar conversando, pode estar tentando chegar nessa parte aí. Mas eu sou contra essa desafetação. Eu já deixei bem claro a minha opinião sobre isso. Uma, porque eu acho que isso aí já foi destinado à área social, à área de lazer. Então, eu acho que tem vários outros lugares aqui também na cidade que pode ser desafetado e não está sendo desafetado, e nem tem interesse da prefeitura em desafetar outras áreas. Por que tem que ser nesses bairros? Sendo que tem outros bairros também para ser desafetados, tem áreas que estão sendo até invadidas e não foi tomada providência até agora. Então, a minha opinião, eu vou deixar bem claro que eu sou contra a desafetação, a não ser que mude e que tenha o apoio da população em conversa, que seja feito igual a gente tinha conversado, eu
nobre colega Danilo, o Maguinha, os presidentes, a Isabela, a Ivani, participamos aí de uma reunião que tentamos chegar numa parte que ficaria bom para o bairro, para a sociedade, né? E, principalmente, ficaria bom para as duas partes. E aí também vem lá outra situação. Aí, se desafetar, vai ser feito a praça. Aí nós vamos fazer a praça. Então, por que não foi feito até agora? Então, duas questões, sei lá, dá modo de entender. Não quero julgar ninguém, né? A gente sabe que, no momento agora, a prefeitura está passando por uma dificuldade, mas tenho certeza absoluta que vai passar. Como está sendo feito um trabalho excelente, correndo atrás, vai passar. Mas, na minha opinião, eu não sou a favor, a não ser que mude, mas com o consentimento da população, dos moradores dos bairros, e que seja revertido o benefício para dentro do bairro. Entendeu? É a minha opinião, então, deixo aqui minha opinião desde já. Agradeço a todos pela oportunidade, agradeço pelos representantes nossos aqui do Executivo, os nobres colegas vereadores, a população, a todos presentes, população de casa também, mas a minha opinião está nesse sentido. A não ser que esteja uma conversa, que a gente chegue a um veredito que apoie a população e que fique bom para as duas partes. Aí a gente tem o jeito de mudar a opinião, né? E eu agradeço mesmo, boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Sandro. Tem mais algum colega que deseja se manifestar, dar alguma consideração? Momento agora. Boa noite a todos, senhor presidente. Peço a palavra. Obrigada. Vani, só um momento. Está desligado. É isso. Não, agora ligou. Agora ligou. Até pra... Vê se está indo agora. Eu fui em busca de informação e a informação que eu tive foi a seguinte, que sem a desafetação não tem como fazer as praças, fazer as melhorias para o bairro. Então, eu gostaria de que vocês me informassem isso. Aí eles me informaram o seguinte, tem que haver a desafetação para poder fazer as benfeitorias para o bairro, certo? E aí, depois, em uma segunda votação, é que vai vir para ver se os vereadores apoiam a venda dos terrenos ou não. Aí eu queria que um de vocês me esclarecessem isso. Deixo aberto aí para a resposta. Na verdade, até tirar mais uma dúvida é o seguinte, com relação até à fala do colega do Dr. Isaac, e do vereador Sandro também, ali para a construção de uma creche ou de uma escola, nós teríamos que também mudar a finalidade dessas áreas. Essas áreas em que a prefeitura está solicitando a desafetação, elas foram classificadas com a finalidade de área de lazer. Tá? Então, mesmo para a construção de uma creche ou de uma escola, ela dependeria de uma desafetação também, tá? Porque ela teria o fim específico para lazer. Seria uma praça, né? Uma quadra, poderia ser para esse intuito. Com relação para a construção de praça, esse projeto de lei não está destinando especificamente os valores que futuramente serão arrecadados para a construção de uma praça ou qualquer coisa para o bairro em específico. Isso tem que ficar bem claro aqui, né? A gente tem que passar para os munícipes, para todo mundo, que são momentos distintos. Como que funciona? Primeiro, a gente está pedindo uma desafetação para poder vender esses lotes, mas não está dando uma destinação específica dos valores que vão ser arrecadados. Nem tenho como eu destinar especificamente para aquele bairro, porque seria um bem da coletividade, de todos os munícipes, né? Então, não posso destinar especificamente para aquele... Nesse momento, tá? Acho que eu respondi. Não sei se eu respondi. Faltou, ela perguntou, na verdade, se existe a necessidade de desafetar para que haja o investimento no bairro. É isso que ela perguntou. Se precisa desafetar para que lá naquele lugar que é próprio para o lazer tenha um investimento.
Isso eu já não tenho como responder essa... Nem juridicamente? No sentido... Ela perguntando uma questão... Veja se é isso que você perguntou. Foi isso que eu entendi. Ela perguntou se é necessário esse projeto de lei que desafeta, ou seja, tira a condição de sistema de lazer, para que haja o investimento na área de lazer. O que foi passado para ela, se você quiser complementar, Ivani, por favor, com as suas palavras. Gente, ó, é o seguinte, eu fui buscar informações, certo? Aí foi me informado o seguinte, que a praça, aquele local lá que está daquela maneira, por exemplo, tem um local lá destinado para praça, certo? Sem a desafetação, não tem como eles mexerem lá. Não. Que aí faz a desafetação, faz as melhorias, aí depois seria assim, o que sobrasse dessas melhorias, aí ia vir para cá, né? Que aí viria para cá novamente, para ver se a gente... Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por exemplo, vou usar um exemplo. No loteamento, por exemplo, no Bela Estância, ele tem 2 áreas de lazer. São 2 áreas, na matrícula mãe do loteamento, são 2 áreas de lazer. Nós estamos pedindo a desafetação de uma e a manutenção de outra. Arrecadando esse valor, a prefeitura poderia usar esse valor que é arrecadado para a construção de uma praça na outra área? Poderia. Mas esse projeto de lei não está vinculando especificamente essa ocorrência. Isso ficaria a critério do prefeito ou da administração no momento posterior. Ele não está vinculando. Vamos dizer, o valor arrecadado com a venda da área de lazer número 2, obrigatoriamente não será utilizado nessa área 1. Poderia ser uma proposta. Poderia ser uma proposta, uma ideia, mas não está vinculado especificamente. Foi passado para a gente, foi assim. Ia ser feita a área de lazer, aí a gente desafetava a área, aí depois a gente definiria aonde seria construída a área de lazer, que aí foi o que foi passado para a gente, entendeu? Então, deixar bem claro, igual o Dr. Paulo está falando, então as coisas já mudaram, já não tem esse tipo de... Está vendo? Já é outra situação. Então, é isso que eu sei que quando desafetou a área, já não tem compromisso de fazer a área de lazer, né? Que aí tem que ser uma conversa, tinha que ser feito isso mediante, né, documentação, tudo legal, né? Aí, no caso, por palavras, eu sei que não vai funcionar, entendeu? Infelizmente, não vai mesmo. Então, queria ser feito, que é isso, que desafetaria essa área. Aí a gente separaria, vamos supor, 2.000 metros, seria feita a área de lazer, depois aquele restante seria vendido, entendeu? Então foi isso que foi passado para a gente, né, no dia que a gente foi informado que seria feito isso. Né? Alguma consideração? Você está falando da Praça Nova Estância? Não, de qualquer área que seria... Vamos pegar só como exemplo a Praça Nova Estância. Né? A Bela Estância, perdão. Certo. A área que se pretende desafetar para fins de lotear é uma área de 40 por 40, certo? É uma área relativamente pequena. Agora, vincular essa desafetação para construção, para transferir isso para lotes e aplicar na construção de uma praça, na área maior, que já existe, lá no caso do Bela Estância. Mas existe uma área bem maior para a praça. Aí é uma questão de ser estudado num segundo momento. Né? Primeiro desafeta. Né? E já poderia até vincular isso, esse recurso dos lotes que seriam vendidos, à construção da praça na área 1 de lazer. É uma situação.
Com relação ao Nova Estância, a área que está se propondo, onde o Isaac colocou para a construção de creche, ela já é uma área de lazer, teria que desafetar para a construção de uma creche. Mas é uma área pequena, Isaac. É uma área pequena, não daria uma creche ali. A prefeitura, ela está assim, ela está desapropriando, já está em fase conclusiva, uma área de 6.000 metros quadrados ali nos Cristais, no alto dos Cristais, para a construção de uma creche. Talvez a maior creche da cidade. Mas é isso que eu queria colocar. O microfone. Afetada, judicialmente já foi desapropriado, né, uma área de 6.000 metros, né, senhor Charles? Isso, já recebemos a munição na posse essa semana para a construção de uma creche ali. E no bairro, ali a Nova Estância, né, no Nova Estância, a área a ser desafetada, se ela fosse ser desmembrada conforme a lei atual, que seriam imóveis com testada de 7 metros e área de pelo menos 150, seria uma área de 3 lotes, por exemplo. Sim. Seria, então vamos dizer, ali no Nova Estância, seria uma área que seria possível a construção de uns 3 lotes no máximo. No Bela Estância, que é o do Samuel, ali seriam de 8 a 9 lotes, ali, porque ali são 2 áreas, ficaria na área superior, né, e na área ficaria aquela parte de baixo, que é uma área institucional, e a área de lazer ficaria disponível para uma construção futura de uma praça. O do Alvorada, ali a gente não fez o estudo exato, mas acho que daria em torno de 11 lotes ali na frente. Mas ele ficaria toda uma área em frente à casa de vocês ali, que eu conheço. Mas ele tem toda uma área ali atrás, ele tem mais 2 áreas institucionais e 2 áreas de lazer ao lado, né? Então os bairros não ficariam ao todo sem área de lazer e sem área institucional. Tá? E a questão da creche já está bem adiantada. Os vereadores. A palavra, senhor presidente. Pode falar com Bom, você. primeiramente, boa noite a todos, né? Ao pessoal que vem acompanhando. Bom, eu acho que aqui a finalidade original já era de lazer. Então, para fazer uma nova área de lazer, não precisa desafetar, certo? Eu queria fazer só uma reflexão aqui. Um empreendedor que vai fazer um loteamento, ele tem 100 lotes. Por lei, ele tem que deixar 15 de área institucional para a prefeitura, correto? Quem estaria pagando por esses 15? Automaticamente estaria rateado nos demais, que são os outros 85. Então, eu acho assim, que deveria ter mais a participação do povo nessa decisão, porque ninguém mais do que eles teriam direito em opinar, porque senão você estaria ferindo o direito deles também. Porque eu acho que, para deixar esses 15 lotes, né, proporcional, esses 15%, eu acho que os outros 85 estão pagando por isso. Então, eu acho que devia pensar um pouquinho mais e, de fato, ouvir o povo. E, pelo que a gente ouviu aqui, a gente já sabe muito bem a opinião deles, a não ser que sente com eles e desenvolva um novo plano, foi o que eu falei desde o início, melhorar esse projeto. Eu tenho falado desde o ano passado, a gente colocou o ofício, entrou o recesso, né, para congelar o prazo das comissões, até hoje não tem nenhuma, um parecer das comissões ainda, até porque a gente estava aguardando a audiência pública. Mas é o que eu falo, não estaria ferindo o direito dos proprietários hoje existentes, tanto de terreno quanto de casa? Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos representantes aí dos bairros. O microfone. Senhor Charles, o senhor é do planejamento, né? Tem algum planejamento que o senhor fez cada lote lá ou não? Só depois de desafetado é que se trabalha em termos de lote. Não tem, para nós, falar com o senhor, até hoje não veio nenhum planejamento para nós aqui. Bom, se veio na Câmara, eu não peguei, que nem estou falando que não trouxe, eu acho que está errado. Tinha que ter um planejamento de estudo, tinha que ter vindo aqui para a Câmara, nós tínhamos que ter estudado, passado, tem muita gente perguntando o que vai ser feito lá. Aqui, como diz o nobre colega Sandro, e nós estivemos aqui na reunião até, acho que 10 horas, 10h30, não sei, né, presidente? Conversando, falando, acho que a Ivani estava, né, Ivani? Conversando sobre isso aí. Então, na minha opinião, eu acho que tinha que ter um planejamento de estudo de cada lote, tinha que estar aqui na Câmara isso aí, para a gente estudar
o senhor entendeu? Para a gente ver o que está acontecendo, para a gente passar para eles, não tem, a gente eu nem sei o que vai ser feito, vai vender, não sei qual parte, qual área, a gente conversou. Eu, para ser sincero, falar para vocês, desde o primeiro dia, já veio várias vezes, nós conversamos sobre isso aí, veio muita conversa ao contrário. E eu, desde o começo, eu falei, e não redo a minha palavra, eu não estou aqui. Se eu estou aqui, graças aos munícipes. Eu não vou contra os munícipes de jeito nenhum. Então, o meu voto, já digo desde já, eu sou contra. A proposta de parcelamento, a proposta de lotes, é só depois da Câmara autorizar a desafetar. Isso aí é a mesma coisa, eu dei um cheque em branco. Eu já dei um cheque em branco esse tempo atrás, nem dormi de noite. Então, eu sou contra. Tinha que ter um planejamento disso aqui primeiro, passar para todos os moradores do bairro, para ser sincero, acho que nós todos aqui sabemos que nenhum morador dos bairros quer. Então, minha opinião já está dada desde o começo e eu não redo pé. Não tem um projeto. Nós tínhamos que ter um projeto em mãos aqui, para a gente chegar nos representantes do bairro, ó, esse é o projeto, isso vai ficar bom, isso vai ficar bom nesse bairro, isso vai ficar lá. E nós não temos isso para passar para eles. Aqui não tem Eu não vou dar cheque em branco para ninguém. Eu não sou contra o prefeito, estou aqui trabalhando, lutando, a gente tem corrido atrás, ficamos, eu, Sandro Danilo, fora de hora, buscar coisas boas para Caconde, estamos conseguindo, vamos dar notícia boa para Caconde, aí talvez essa semana, próxima segunda-feira, mas se não tiver um planejamento, eu sou contra. Mais algum colega? Presidente, essa palavra. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, a administração, representando a prefeitura, né? Novos colegas, pessoal aqui presente. Quero parabenizar o Richard por essa audiência, né? Muito importante. Quero dizer minha opinião, que a gente está aqui para a gente estar representando realmente ao povo, entendeu? Então, essa audiência é muito oportuna. Quero dizer que a minha opinião é o seguinte, foi proposto para nós esse projeto de lei, e é um caso de se pensar, de se debater mesmo, estamos aqui para isso, né? A gente não quer ferir o direito de ninguém, a gente quer deixar claro que a gente está aqui para aprender, a gente está junto com a administração, tentando fazer o melhor de nós, como diz o Silvano, estamos correndo atrás de emenda, dinheiro para toda a dificuldade do município, é o bem do município que nós queremos. Então, o que eu falei com a administração, no caso assim de consultar vocês mesmo. A gente pode aprovar aqui ou não aprovar, né? Não dependemos, assim, a gente tem que ouvir vocês. Nós somos representantes do povo, nós estamos aqui para isso. Mas nós podíamos muito bem aqui votar e passar. Mas nós não queremos ferir o direito de ninguém, entendeu? Ouvir vocês. E o que eu falei até com uma pessoa da prefeitura é nessa questão de estar parada há muito tempo. Se lá deveria ter feito nas outras gestões uma praça, uma caminhada, um lazer, não foi feito. Então agora, nessa administração, se foi proposto, eles estão dispostos a fazer por vocês mesmo. Então, eu também fui contra 100% da desafetação, ao todo, da área verde. Eu sou também a favor da área verde, ecologia. Sou também um morador do município, né? Amo o meu lugar aqui, Barrânia. E eu quero dizer, assim, que se tivesse como negociar, vocês falassem, como o Sandrinho citou, foi o que a gente ouviu também, nessa parte de negociar com os munícipes, com os moradores do bairro. Eu também sou contra em 100% da área. Porém, se vocês quisessem, né, ter uma praça, ter um ar de lazer, como disse o Richard, depois da desafetação, não quer dizer que amanhã já vai vender os lotes. Tem que passar aqui de novo. Não é assim. Entendeu? Mas eu também sou a favor de vocês. Não quer dizer que 100% dos lotes, não. Entendeu? O que eu quero dizer, assim, a proposta de vocês, se vocês quisessem, assim, metade do lote vamos fazer uma área de lazer, metade vai lotear, entendeu? O que a gente queria ouvir de vocês. A gente está aqui para isso. Entendeu?
Edivaldo, você tem alguma pergunta para a mesa? Boa noite. Você... Não, é só isso É? mesmo. Eu queria expor, assim, eu quero, assim... Eu estou aqui para aprender também, né? E eu estou aqui para ouvir o munícipe também, entendeu? Como disse o Sandro ele expressou também, ele falou, olha, se fosse para fazer uma consulta pública, vamos fazer uma área de lazer, né? Fazer um planejamento, mas isso aí tem que ser depois. Ó, só para a gente manter... Só para a gente manter... Deixa eu te falar, Silvano. O que você queria era um projeto do loteamento que vai ser feito? Ou um projeto de praça? Não, eu na minha cabeça, pelo que eu entendo, é o seguinte, cada lote tinha que ter um projeto. Aqui vai ser desafetado X, aqui vai ser tanto. Agora, depois de desafetado, aí, meu filho, aí fica na vontade do executivo. Depois de desafetado, vai ser feito um projeto de loteamento para vender lotes. Faz se o prefeito quiser. Se não quiser mais, está desafetado. Mas quando eu dou um cheque em branco para o senhor, porque eu dei um cheque em branco assinado, foi que o senhor assinou. Não, você quer saber se vai ser 5 lotes que vai ser vendido, ou 6 ou 7? Não, é 5 lotes, não é? Não é Pode ser 6, pode ser 7. Não. O projeto de parcelamento vai ser feito. Você, nesse momento, na primeira votação, seria autorizar a transformar em lotes para venda. Agora, quantos lotes você quer saber? Não, não quero Se vai ser 6, 7 ou 8? Não quero saber de quantos lotes. Eu queria saber o seguinte, tinha que ter um projeto certinho primeiro. O que vai ser feito de cada lote daquele, o que vai ser feito certinho. Daí. Lotes para venda, é o que está sendo proposto. Então, mas nós não temos isso na mão. Silvano, então, o que você quer saber é o plano de expansão urbana da prefeitura. Se tem um plano de expansão urbana, como que a cidade vai expandir, para onde que vai? Eu acho que é isso que todo mundo quer saber, que é o certo que poderia ter. Né? Então, vamos lá, para a gente manter a ordem. Todos os vereadores fizeram uso. Eu vou encaminhar, então, a minha parte e, na sequência, volto a palavra para a administração para fazer as considerações, que teve bastante coisa, eu vi que vocês anotaram, tá? Aí ficam livres para fazer, e aí usem o tempo que acharem necessário para rebater e acrescentar. Mas foi muito importante a participação de todos, porque colocaram tanto da população quanto dos vereadores, colocaram algumas preocupações que eu já havia comunicado a vocês assim que tive notícia do projeto. Então, desde já me solidarizo com o posicionamento dos moradores e também dos colegas vereadores. Eu, particularmente, sou contrário à questão de venda da privatização de bem público. Na lei, na abertura do primeiro artigo dessa lei de desafetação, ela diz o seguinte: vamos tirar o caráter público dessa área, o caráter de interesse comum do povo e vamos vendê-la. É isso que está posto. Então, a partir disso, construir um raciocínio que eu vou deixar algumas indagações para os representantes do poder público. Então, de antemão, quando se vem uma situação destas, eu já fico receoso. Depois a gente passa para o problema prático, que é a questão política da justificativa do caso. Bom, tendo isso em vista, então trata-se de um bem público que é afetado pelo interesse comum. Portanto, para ter uma venda, para ter alguma venda, Vani, não o investimento. A venda precisa da nossa autorização agora. A gente estaria tirando essa roupagem que protege a área. Se não tivesse essa roupagem que protege a área, provavelmente já haveria um projeto de venda do lugar. Então, por isso que a gente está discutindo a questão da prioridade do lazer. É bom a gente ter isso em mente. Enfim, o meu esclarecimento é o seguinte: a lei que trata sobre loteamentos, ela pode ser antiga, mas ela é autoestrutura, embora tenha outras que conversem com ela. Ela diz que o equipamento do loteamento é requisito ter em cada loteamento implantado.
E o implantamento é um equipamento urbano e comunitário. E a própria lei responde o que é comunitário. Equipamento comunitário público de educação, cultura, lazer e similares. A lei está lá estabelecendo isso. E hoje, a gente está lidando com as questões verdes. A gente tem uma cidade que tem problemas de enchente por conta dessa massa de asfalto, de crescimento urbano desenfreado por concretos. Não temos áreas verdes que permeabilizam essas áreas. Ou seja, ausência de plano diretor, ausência desse pensamento das áreas que são reservadas para isso, a conservação, a sua manutenção, para que isso não ocorra lá na frente. Então, pensamos no futuro quando dizemos isso. Embora não tenha a área de lazer, embora não tenha o equipamento público comunitário, será que hoje, 2021, o morador deve pagar por isso, por uma ineficiência, sim, do poder público? Porque o projeto desse lugar não foi nos apresentado e nunca apareceu. Pode justificar a falta de dinheiro, pode justificar a falta disso e daquilo. Ao momento que a gente retira essa roupagem, e como já foi dito, está aqui e está escrito no projeto, a venda, ele já não é mais nosso. Ou seja, vamos desconfigurar os bairros. O interesse comum público, que isso é bem público, nosso, de todos. De todos hoje, de todos lá da frente. Com essa preocupação toda, eu faço algumas perguntas, outras já foram feitas e até respondidas. Por exemplo, o que será feito de fato com aquilo, com os bens? Provavelmente a venda. Me preocupa porque o projeto já diz a desafetação e, na sequência, já coloca a questão da retificação e desmembramento. Ou seja, já não temos como conversar o que vai ser feito com aquilo. Já está dado o projeto. Vai ser venda das áreas totais que foram desafetadas. Então, me estranha muito ter essa desafetação de 5 áreas com o mesmo propósito para a venda. Nós não temos nenhuma segurança a partir da desafetação que isso retornará para o bairro ou para a cidade como um todo, como bem público, não como lote particular. Então, isso é uma indicação. Por que os 5 e por que a venda dos 5? E por que não há esse projeto apresentado de maneira prévia que será de interesse público? Então, me solidarizo com os questionamentos dos colegas. Para encaminhar, é justo, de uma maneira geral, a gente justificar o investimento de uma área que não é daquele bairro, que eu muito me solidarizo e luto para que o bairro dos Cristais seja resolvido, finalmente as áreas que são afetadas pela enchente, mas isso foi usado como uma justificativa sem vinculação nenhuma. Ou seja, de novo, não temos segurança se isso vai ser feito lá com esse dinheiro. Durante as conversas, foi falado de um monte de situações que o dinheiro, eventualmente, se fosse vendido, seria utilizado. Ou seja, também não sei para onde vai esse dinheiro. Isso é uma preocupação. Até para a gente estar rastreando esse dinheiro para saber se vai ser investido ou não. Até porque ele pode ser gasto hoje, pela lei de responsabilidade fiscal, bem móvel ou bem imóvel. Qual será esse bem? Para onde será esse bem? Então, são situações abertas demais para algo muito sério que comprometerá o futuro. E hoje. Entendeu? Então, essas são as indagações. E, por fim, para arrematar esse pensamento, eu fico ainda pensando lá na frente, depois que, vamos supor, na hipótese de desafetar esse bem, ou seja, permitir a venda. Eu quero entender, porque na lei não está justificada, qual é o interesse público na venda. A lei de licitação que faz a venda exige, tanto a antiga quanto a nova, exige o interesse público justificado, ou seja, o planejamento. O que será feito com essa venda? Para autorizar a venda, não exige só nós autorizarmos a venda.
tem que ter um interesse. Ou seja, se tem que ter um interesse, tem que ser prévio. A gente tem que saber o que está acontecendo. Então, para encaminhar a vocês a palavra da administração, o desconforto que esse projeto me causa, e pelo que eu vi, causa aos colegas e também à população, que hoje aqui está, e também através dos requerimentos, abaixo assinado que aqui nos trouxeram, é a insegurança jurídica que isso causa, embora a segurança jurídica, a venda ela vai ser assegurada, mas a população não tem nenhum respaldo. A partir do momento que foi aprovada, e não conversamos mais, mesmo que tenha o argumento que isso vai voltar para nós autorizar a venda. Mas veja só, a gente desafetou, então a gente já está indicando que vai vender. Se a proposta é a venda. Depois que vier um projeto de venda, vocês vão falar não para a venda? Vocês vão questionar valor, vão questionar para quem que vai comprar isso, aquilo. Mas a venda já está dada aqui hoje, na votação, na exposição dos motivos. Então, ou seja, a gente está falando não de praça pública concretada, cheio de coisas, não de sistema de lazer mirabolantes. A gente está no mundo a gente está falando de sustentabilidade. Existem modelos de sustentabilidade que não custam esses valores, que nem foram divulgados, nem falam sobre manutenção, e a gente não tem esse objeto na mão. A gente está debatendo nada. Ou seja, a gente está debatendo a venda. E isso, para mim, do jeito que está, é inadmissível a Casa Legislativa autorizar isso. Podemos fazer emendas, podemos discutir de novo, mas do jeito que está, 100%, e lá na justificativa fala que ainda vão avaliar próximos projetos de desafetação, ou seja, a cidade está sendo posta à venda. É um absurdo. É bem público do passado que vai refletir no futuro. Não foi respondido para a gente a questão de infraestruturas do bairro, se vai aguentar, porque tem um planejamento dos bairros, do loteamento e da infraestrutura da nossa cidade, que é precária. Então, ou seja, vamos ampliar o problema, porque ele não foi respondido. A área verde, que na justiça, ela é indesafetável. A área verde, isso dá um pepino danado, não desafeta, ela tem uma outra condição. Ela é o pulmão do bairro. Olha a seriedade. Então é o seguinte, eu vejo que uma administração pública preocupada com as pessoas de hoje e mirando para frente, ela tem que ter o planejamento do que será feito. Não dá para a gente estar aqui falando sobre venda. Venda vai ser construído, vai ser casa. A gente tem problema com moradia? Tem. Mas a gente também sabe que naquele lugar é o bairro mais nobre desse momento até hoje. A gente tem condições de saber quanto vale 200 metros quadrados. Dá para avaliar, dá para ter planejamento de valor de quanto vai ser arrecadado, dá para saber onde eu vou investir esse valor, porque é fácil, tem comissão da prefeitura de avaliação prévia. Tá? Então, isso tudo me preocupa. Dá para ser mais transparente com os dados. E isso tem que ser demonstrado para nós. Do jeito que está no escuro, no cheque em branco, contrário. Então, encerro minha palavra, passo a conversação, a exposição dos questionamentos que foram feitos. Excelentíssimo senhor presidente, nós estamos nas considerações finais, então? Sim. Então, na verdade, Almeida, desculpa cortar a palavra, se você quiser responder algum questionamento que ficou aberto, depois encaminhar, fica à vontade, tá? Certinho. Porque foi muita coisa veiculada, e então a administração tem todo o tempo também para que faça o uso da palavra e o contraditório da situação. Até porque a Câmara teve muito tempo também para fazer alguma emenda, alguma proposta, né? E ainda está em tempo aí, né? Porque o projeto entrou na casa em novembro, não foi? Sim. Mas eu digo o seguinte, a princípio, né, como todos sabem, quando se fala de planejamento, mas o projeto foi idealizado pelo Departamento de Planejamento, foi idealizado, mas ele foi redigido, fundamentado e justificado pelo setor jurídico da Prefeitura.
eu interpreto que, primeiro, em virtude da sua constitucionalidade. Segundo, em decorrência, que eu já disse há pouco, que a administração pública possui autonomia, independência, liberdade e soberania sobre o destino dos bens. Terceiro, vale dizer que o conceito de área institucional é o seguinte: é destinado à edificação de equipamentos comunitários, praças, ginásios, esporte, são comunitários, entre outros, conforme o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 676, parágrafo 2º. Consideram comunitários os equipamentos de educação, cultura, saúde e lazer, como aqui foi dito, e similares. Tá? E similares. Desta feita, a cada loteamento oriundo, objeto relativo ao projeto de lei lido e apresentado, além das áreas que se deseja desafetar, ainda sobrarão áreas para lazer, pois as áreas de lazer institucional se equiparam, ou seja, têm o mesmo propósito, têm o mesmo intuito, têm a mesma finalidade. Quarto, esse meu entendimento, diante do projeto que foi elaborado, não são todas as áreas dos loteamentos que constam do projeto-lei que estão sendo desafetadas. Melhor dizendo, além das áreas que sofrerão desafetação, sobrarão outras áreas para o mesmo propósito, ou que a situação primitiva, ou seja, poderão ser usadas para lazer. Vou apresentar um quadro que eu acho que os vereadores também tiveram cuidado de levantar junto à prefeitura, que é o seguinte: por exemplo, no Jardim Santa Lúcia, não tem nenhuma área institucional. Isso não foi pela prefeitura, isso foi pelo loteador, quando ele apresentou o projeto. Nenhuma área institucional. Não tem nenhuma área verde. São 3 áreas de lazer no Santa Lúcia. Se desafeta 2 áreas de lazer no Santa Lúcia. Tem aqui o número das matrículas. Sobra uma área de lazer, onde já tem a Praça do Asilo. Nós estamos falando lá. No Jardim Alvorada, nós temos lá 2 áreas institucionais, não temos nenhuma área verde. Temos 3 áreas de lazer. Desafeta uma área de lazer, objeto da matrícula 11.022, sobram 2 áreas de lazer sem construção. Poderá a prefeitura aplicar o porquê da lei, ou seja, o lazer nessas áreas. Jardim Bela Estância, tem uma área institucional, não tem nenhuma área verde, certo? Lazer, nós temos 2 áreas no Bela Estância. Desafeta uma área de lazer, objeto da matrícula 10.781, sobra uma área de lazer livre sem construção. Poderá também ser aplicado o mesmo destino. Logicamente, estou aqui para contribuir, mas eu vou deixar esse quadro para os vereadores, porque eu sei que hoje é apenas um diálogo, uma conversa, vamos dizer assim, uma reflexão, como foi dito, tá? Para servir de colaboração. No Jardim Nova Estância, né? Nós não temos nenhuma área institucional, não temos nenhuma área verde e temos 3 áreas de lazer. Desafeta uma área de lazer, objeto da matrícula 14, sobram 2 áreas de lazer e uma área de lazer que sobra, já existe uma praça pronta, né? E essa praça, até eu encontrei com ele ali, até fiz questão de cumprimentar, é a praça em frente à Casa do Messias, então já tem até uma área de lazer pronta, né? E quinto, né, tem até foi publicado um decreto ontem que o prefeito até em um dos artigos cita que pediu um levante de todas as áreas públicas do município para possíveis vendas, não que vai vender, né? Então, eu digo assim, ó, com relação às perguntas, às sugestões, às explanações, os abaixo-assinados, valorizo e reconheço a participação popular, pois expressa os seus anseios, sendo uma forma legal e justa de democracia. Estamos aqui para isso. Nas minhas palavras finais, presidente, em minhas considerações, vamos dizer assim, eu expresso que essa audiência pública foi por demais produtiva, proveitosa, frutífera. Agradeço a forma proativa em busca do melhor que o digno presidente Richard Maguim conduziu os trabalhos e valorizo, destaco todos os vereadores em função da responsabilidade e dedicação à causa pública que cada um tem no seu íntimo e apresento nos seus atos. Por fim, meus agradecimentos aos explanadores, aos servidores cacondenses que aqui estão, o Paulo, eu e o Richard, os visitantes, as pessoas que estão no plenário, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pois todos que aqui citei ofertaram contribuição. Por fim, eu digo o seguinte: obrigado e desejo de noite de bênçãos a todos. Obrigado, Almeida. Por favor, Richard, o espaço eu só aqui queria é o valorizar um pouquinho a palavra do Jair, porque acabou perdeu um pouco o foco.
Eu acho que ele foi muito feliz. Ele foi no cerne. Área pública. Vamos desafetar uma área pública para venda. E ele fez as colocações dele. Simplesmente. As justificativas, a prefeitura apresentou. O Medinho acabou de ler. Mas ele colocou bem, ele focou ali. Não concordo em desafetar uma área pública para venda. Independente, você vai ter projetos, não vai ter projetos, você vai fazer pracinha, se vai dar 5, 6 lotes. Ele colocou bem. Entendeu? E parabéns, Jair. Foi muito bem colocado. A justificativa, o Almeidinha acabou de ler novamente. Meu muito obrigado a todos. Por favor, Paulo. Eu também gostaria de agradecer a presença de todos, né? Também achei que o trabalho foi muito bem elaborado aqui pela Câmara dos Vereadores, para a gente ouvir a opinião de todo mundo, né? Eu, como integrante do Departamento Jurídico, também não vou manifestar acerca do critério de conveniência e oportunidade do projeto de lei, né? Eu vou falar sobre a questão da legalidade. Ficou claro, né, acho que para todos, pelo parecer da doutora Maíra, também que a possibilidade ela existe, né? O que eu queria deixar claro são alguns pontos. De fato, como o presidente relatou, a partir do momento que se autoriza a desafetação, de fato, se está autorizando uma venda. A ideia da lei é essa, é a feitura de lotes para venda. Certo? Neste momento, não estamos direcionando valor para nenhuma destinação específica. Porém, nada impede, porque antes de uma venda, vai ter que vir um novo projeto de lei com uma avaliação de cada um dos lotes, e neste momento, sim, seria possível destinação. Tá? Até para responder a pergunta do vereador Silvano, nesse segundo momento, antes da venda dele para uma licitação, para um leilão, ele, de fato, essa destinação pode ir, né, e provavelmente virá com qual seria a utilização desses valores. O que eu gostaria de deixar claro aqui é o seguinte, é o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ele fala o seguinte, então, independente se vier com destinação específica ou não nessa segunda lei, é vedada a aplicação da receita de capital derivada de alienação de bens, então o dinheiro obtido com a venda de bens para financiamento de despesas correntes. Então, por exemplo, esse valor ele poderá ser usado para aquisição de um maquinário, ele poderá ser utilizado para a construção de uma praça, para a construção de uma escola, para a construção de casas, para uma desapropriação. A prefeitura, em compensação, não pode utilizar sob pena de responsabilização do prefeito para pagar fornecedores, para pagar combustível, para pagar salário de funcionário. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela delimita muito bem o que o prefeito, a autoridade administrativa, pode fazer com esse valor, tá? Sob pena de sanções cíveis e criminais. Então, eu gostaria de deixar bem claro sobre isso. Eu gostaria de fazer uma crítica à lei de loteamentos, né, que isso aí seria uma crítica pessoal minha. De fato, a lei de loteamentos ela determina que uma fração fique para utilidade para a lei federal, né? Ela fica seja para utilização em áreas de lazer, área verde, tudo mais, bem delimitado. Porém, entendo que ela deixa um ônus muito grande para o município, nesse caso, né? Que passa uma área, o loteador ele lucra valores, quem na verdade lucra é o loteador, ele vende essas áreas e deixa essa despesa de construção da área de lazer para o município, né? E aí são os senhores que têm que correr atrás de verbas, de convênios para isso. Então, até uma sugestão para a casa da criação de uma lei municipal alterando isso no nosso município, que em caso de loteamento, que essas despesas para a construção de uma área de lazer, instituição de uma área verde, sejam uma obrigação do loteador, né? Então, essa é uma sugestão minha pessoal para casa, aproveitando o ensejo dessa conversa, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma colocação, só um minutinho. Eu acho que era isso.
do que ficou, que eu achei que deveria ter colocado em exposição, se essa é a questão. Muito obrigado a todos pela presença. Então, encaminho. Primeiro, eu vou agradecer a presença de todo mundo, principalmente da administração, que assim que foi instaurada a audiência, encaminhamos o edital e, na sequência, o convite também para a gente estar fazendo essa conversa pública, que é, né, uma exposição pública das razões, dos motivos do projeto. Então, a gente trocou figurinha, né, ofícios, para a gente organizar certinho. Agradeço muito mesmo a participação, a disponibilidade de vocês estarem aqui representando a gestão atual. Também mando um abraço na pessoa do prefeito João Felipe, que sempre deixou aberto os departamentos para que a gente pudesse fazer esse tipo de conversa, tanto em conversa de gabinete, quando aqui já deixou isso bem claro. Foi citado a transparência, acho que pelo Samuel, ele disse sobre isso, e é verdade. Então, agradeço essa parte que é importantíssima. Na sequência, agradeço os colegas que puderam vir, representando as suas comissões, as suas convicções e as indagações que fizeram aqui. Contribuíram muito, muito mesmo para esse debate, que depois virará um relatório, será anexo ao próprio trâmite do projeto de lei. Então, não se encerra aqui, tá? Essas discussões. Se houver outras dúvidas, podem ainda questionar os departamentos, a nossa assessoria, entendeu? Temos tempo para isso. Então, agradeço a presença de todos por conta da participação. Acho excelente a iniciativa de vocês, todas as perguntas pontuais. Por fim, agradecer mesmo a participação de todos que estão aqui e o pessoal que está em casa, não só os presentes, mas porque teve muita gente que se manifestou, e eu acho que a Casa Legislativa tem que ter esse papel, essa preocupação, essa prioridade com a abertura democrática, mesmo quando a opinião não lhe agrada. E essa é a nossa função, e esse é o desafio da democracia, inclusive. Ela é muito bonita, mas dá trabalho. E o trabalho é essa escuta, mesmo para depois falar não para vocês ou sim para vocês. Não, isso fica depois. Essa abertura, ela é fundamental, é isso que faz essa casa estar aberta, inclusive. Fora isso, perde a sua valia e aí o executivo trabalha sozinho. Tá? Então, eu agradeço na pessoa de todos que falaram aqui, os presentes, e ao pessoal que está em casa e todos que assinaram os abaixos assinados. Por fim, as minhas considerações foram feitas sobre o projeto. Irei fazer, inclusive, um relatório por escrito do que disse, do que os colegas disseram, e apresentarei à Comissão de Justiça antes do parecer. Ainda terá minha contribuição dentro do que eu posso ajudar, tá bom? Então, pela regular hora, a gente terminou até um pouco adiantado, teremos tempo ainda de conversar aqui. Eu acho que a gente conseguiu trabalhar dentro de uma proposta. Agradeço, Paulo, pela contribuição, pelo espaço que você deu para o popular também falar. Acho que a gente conseguiu manter o ânimo de respeito, de contribuição para o projeto. Tá? Atingimos, no final, o que a gente propôs, que era essa discussão e a possibilidade da gente ver por outros ângulos as possibilidades e os efeitos de nossas decisões. Então, vale para os vereadores saberem que toda decisão nossa impacta diretamente e permanentemente, talvez, a vida da população. Embora possamos estarmos ajudando tal lado, esse acho que é o domínio, né? Esse equilíbrio da razoabilidade entre para onde vai o recurso público. Eu acho que a nossa função é justamente buscar essas respostas. Então, eu agradeço a todos mesmos e encaminho e finalizo, portanto, a audiência pública, primeira deste ano. A casa continua aberta à população, ao executivo, quando quiser utilizar do plenário, da dinâmica, da nossa estrutura, para fazer próximas audiências públicas, além das habituais, que são as do orçamento, as fiscais. E a Câmara dos Vereadores também tem essa possibilidade de a gente provocar esse debate, essa discussão franca, honesta, aberta, para que a gente tenha essa decisão até mais segura na hora da decisão. Tá? Eu acho que esse que é o principal ponto que a gente precisa sempre levar em consideração, independente da posição do voto. Tá bom? Então, agradeço a todos. Até uma próxima e declaro encerrada a audiência pública de hoje.